Quero contar para vocês que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, arquivou o processo contra a Jovem Pan e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa ação foi movida pela chapa de Lula, que também era candidato à presidência à época. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Janaína Camelo. Janaína, conte tudo então desta decisão. Pois é, Evandro, essa é uma das ações que tramitam no TSE contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa específica aí também fazia acusações aí à Jovem Pan durante as eleições aí por ter, segundo a ação, ter dado um privilégio aí, uma situação privilegiada ao então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Então essa ação que foi movida aí pela chapa do presidente Lula, do então candidato Lula na época, né, cita uma série de declarações aí de comentaristas da Jovem Pan na ocasião, e diz que esses comentaristas tinham aí opiniões parciais e que muitas vezes eles faziam aí difamações, uma série de difamações a candidatos opositores a Jair Bolsonaro. Então essa é uma ação que tramitava desde 2022, desde a época aí das eleições, e aí na última sexta-feira o ministro Raul Araújo então decidiu arquivar essa ação que havia sido impetrada aí pela então chapa do candidato Lula na época. E o ministro, ele era relator dessa ação porque ele era aí o corregedor da Justiça Eleitoral até sexta-feira. Sexta-feira foi o último dia do ministro no TSE. Ele é ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E a gente separou um trechinho dos motivos que o ministro deu aí para arquivar essa ação. Evandro, a gente vai mostrar na tela um desses motivos aí, onde ele diz o seguinte: ele diz sobre as opiniões dos comentaristas que trata-se aí de compreensões, opiniões ou críticas, ou seja, de típicas manifestações de natureza subjetiva, com as quais se pode concordar ou divergir, a depender das opiniões e comentários que, apesar de contundentes, estão protegidos pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa. É justamente para assegurar tais manifestações ácidas, segundo o ministro, que o artigo 222 da Constituição Federal aí trabalha. Então, essa ação, ela também acusava a Jovem Pan aí de crimes como abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E aí o ministro argumentou que não foram apresentadas nenhuma prova aí de que a Jovem Pan tivesse aí tivesse cometido esses crimes. E aí, no final da decisão do ministro, ele diz o seguinte: a gente também tem esse trechinho para mostrar na tela para a gente ler. O ministro diz o seguinte, que as críticas e opiniões expressas pelos comentaristas da emissora estão protegidas pela liberdade de expressão, não tendo havido pedido explícito de voto, uso de palavras mágicas ou exposição desproporcional de candidaturas. A alegação de tratamento privilegiado pela Jovem Pan não se sustenta ao considerar a diversidade de vozes e opiniões presentes em sua programação, bem como a falta de demonstração de que tais alegações tiveram impacto significativo no equilíbrio do processo eleitoral. Não foi demonstrada a existência de uma conduta que caracterizasse abuso de poder econômico ou político ou uso indevido dos meios de comunicação, de forma a comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos do pleito eleitoral. Não foi comprovada a distribuição ilícita de verbas publicitárias e apontada como evidência de abuso de poder econômico, muito menos a existência de um esquema deliberado para influenciar o pleito. A tentativa de enquadrar tais manifestações dentro do conceito de abuso de poder revela uma compreensão equivocada sobre o escopo da AIGE e os princípios aí que regem a propaganda eleitoral. Então, quem vai comandar agora o posto de corregedor da Justiça Eleitoral no lugar do ministro Raul Araújo é a ministra Isabel Galotti, que então ela vai cuidar de outros 7 processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro que tramitam ali no TSE. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Quero ouvir os nossos comentaristas sobre essa decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Começo contigo, Gustavo Segré. É interessante a justiça determinando uma situação que era muito clara. Não tendo pedido de votos, é muito difícil que alguém possa não manifestar uma opinião. Quando nós temos comentaristas de várias ideologias, o microfone está aberto para todo mundo. Alguém pode defender um candidato, outro pode defender o outro, sempre, logicamente, respeitando as questões da lei. E, nesse caso, o juiz se manifestou a favor da liberdade de expressão. Palmas para ele. Fala, Gani.
Correta, decisão absolutamente técnica, seguiu a Constituição Federal, seguiu o direito da liberdade de expressão. O comentarista, evidentemente, ele tem uma opinião, ele vai ter um viés, é função dele, ele é comentarista. E a Jovem Pan, ela é uma empresa que eu me orgulho muito de trabalhar, porque é uma empresa que preza pela pluralidade de opiniões e o contraditório. Vai lá, Zé, arremate. Eu já tive a oportunidade de falar isso em pelo menos 3 coletivas de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Nós aqui, no meio de comunicação eletrônico, rádio e TV, somos censurados. E fortemente, muito censurados. A gente não pode absolutamente nada. Durante as eleições, a gente pisa em ovos. Até os nossos profissionais que são candidatos têm que sair, e outros não. Outras profissões não, a não ser serviço público, né? E, além disso, toda a regulamentação de rádio e TV durante o processo eleitoral é de uma, vamos dizer assim, de uma parcialidade e parcialidade legal, porque a lei manda fazer isso, né? Assim, chega a ser covarde conosco. A gente realmente não pode nada. Isto é uma realidade. E a resposta que a gente recebe de ministros do TSE é de que é a lei. E é verdade. Por que não é assim as plataformas digitais, que podem, inclusive, receber propaganda paga? Por que não é assim com os jornais impressos? Podem fazer tudo, fazer matérias e opiniões, e a gente não pode rádio e TV. Esta é a realidade. Por outro lado, essa novidade do 3º e 4º turno das eleições, que é o processo jurídico, né, está levando as campanhas a montar grandes bancas de advogados em cada campanha. E ali eles ficam o dia inteiro produzindo processo na justiça. Isso está errado. Isto é litigância de má-fé. Deveria ter uma punição para quem perdesse um processo assim. Não custa nada todo dia apresentar um pedido de impugnação, um pedido de censura e assim por diante. Então, eu queria dizer que não é a Jovem Pan, o meio rádio e o meio TV não pode nada em processo eleitoral, ou seja, está censurado. Se fizesse metade nas plataformas digitais, a gritaria seria muito grande.